escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, gente, começamos uma nova aula da Escola Dominical para a nossa classe da Mocidade. Estamos usando esta lição aqui sobre a nossa fé, a série O Servo Sofredor. Estamos vendo essa parte específica de Cristo apresentado como um servo sofredor. A propósito, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Como vocês sabem, cada evangelho, tem uma própria tipicidade. Então, o Evangelho de Marcos coloca Jesus como servo. Mas o tema não é o Evangelho de Marcos, e sim a nossa lição de hoje. Nós vamos falar a lição de número 2, que fala sobre em memória de Jesus até que eu volte. O que vocês lembram fazer isto em memória de mim? Obviamente da ceia. E não há um texto mais específico para falar sobre a ceia do que 1 Coríntios capítulo 11, porque todo esse texto, a partir do versículo 17 até o versículo 34, 1 Coríntios 11, 17 a 34, Paulo está tratando de um assunto sério ali na igreja, que era a ceia. Qual era o problema ali? É que a ceia fazia parte de um movimento chamado agape ou ágape, a festa do amor. Então, sempre quando havia o culto, eles se reuniam e levavam alimentos. E ali também eles ministravam uma ceia. Só que o que acontecia? Os mais ricos e poderosos, para variar, chegavam na frente, colocavam lá na mesa, comiam a melhor comida, aí chegavam os outros para comer, mais humildes, que traziam uma coisa mais simples. E Paulo estava muito triste com aquilo. Ele disse, olha, nisso eu não vos louvo. Ele começa a abrir o texto dizendo, no versículo 17, eu não louvo vocês. Vocês estão indo muito mal. Quanto à ceia, está péssimo. E muitos lá, nesse agape, o ágape, a festa do amor, eles chegavam até a se embriagar. E Paulo diz, na ceia do Senhor vocês estão se embriagando. Aí ele fala, a ceia para mim é o seguinte, eu estou entregando a vocês o que eu recebi. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, este é meu corpo partido por amor de vós. Depois de haver ceado, ele dá o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Portanto, vocês estão fazendo errado. Por isso, vocês não estão discernindo a espiritualidade da ceia, porque vocês estão achando que a ceia é um agape, ou uma festa grega. Claro que ela tem uma conotação de festa também, a nossa Eucaristia, ou a Santa Ceia, Mas não é um agape. Não é uma festa de um amor qualquer, é uma festa de um amor sacrificial. Se é sacrificial, como é que eu vou fazer, me embriagar, ou vou deixar o meu irmão não participar da ceia? Então é muito importante isso. Por que eu estou falando? Nós corremos dois perigos. O primeiro perigo é o sacramentalismo. O que é sacramentalismo? Se não tiver ceia, não tem culto. O culto da ceia é mais importante do que os outros cultos. Isso chama-se sacramentalismo. A igreja romana é sacramentalista. Vocês sabiam que se não tiver a ceia, ou Eucaristia, que eles falam, podemos falar Eucaristia também, não há problema nenhum. Ceia, Santa Ceia, Sagrada Mesa, Santa Mesa, Eucaristia, é a mesma coisa. Não tem heresia nenhuma nisso. Mas no culto romano, se não houver a ceia, não há o culto. Porque a ceia é a parte mais importante do culto, não a pregação, não a palavra. Sem o sacrifício da missa, o sacrifício literal ali, não há culto. Por isso é que a ceia é aquele momento assim super sagrado. Para nós não. Ele é um momento especial,
é um sacramento, mas não é mais importante que a palavra. Tanto que você pode ter culto na igreja protestante sem ceia, mas não pode ter culto sem palavra. Você pode fazer uma reunião de oração, não há problema, mas não é culto, é reunião de oração. O centro do culto é a palavra. Todos os hinos têm que estar em torno da palavra. Os cânticos do coral têm que estar em torno da palavra. E as leituras bíblicas e depois a exposição da palavra. Isso é culto. Também a ceia, o batismo, quando temos a ceia, fazem parte do culto. Mas o culto, não pode haver culto sem palavra. Na igreja romana não pode ter culto sem Eucaristia. Não precisa ter música, não precisa ter nada. Fazendo o santo sacrifício da missa tem culto. Nós não pensamos assim. O outro extremo. Algumas igrejas das batistas, inclusive, acham que a ceia é só um memorial. Fazer isso em memória. Não tem vínculo espiritual nenhum. É um ato cerimonial de lembrança. Como se fosse um grande teatro ou uma grande fotografia exposta ali na frente. Também não pensamos assim. Nós pensamos, como reformados, que a ceia é o meio pelo qual Deus fortalece a sua igreja. Chamamos de meio de graça. Não somos sacramentalistas e nem memorialistas. Nós achamos que o Senhor está naquela ceia espiritualmente. E é importante que cada membro da igreja, se você é membro, saiba disso. Que a ceia não é a coisa mais importante do culto. O mais importante é a palavra. Interessante isso, né? Tanto que agora na pandemia, muitas pessoas diziam, mas eu estou sem tomar ceia. E quanto tempo sem ceia? Eu pergunto, sem palavra? A palavra está sendo pregada? Está sendo exposta? Não podemos ficar sem a palavra, mas sem ceia é possível. Naquelas fazendas lá no interior de Minas, tinha igrejas maiores nas fazendas do que na cidade. No entanto, o pastor ia lá de 6 em 6 meses para celebrar a ceia. Então não tinha culto ali, não tinha crente ali. Pandemia, eu estou louco para voltar para a igreja por causa da ceia. Eu não. Eu estou louco para voltar para a igreja por causa dos irmãos, para ouvir a palavra do Senhor juntos, ali reunidos. E, por misericórdia e bondade, também temos a ceia em cada domingo. O que Paulo estava dizendo nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 11? Ele está dizendo que a ceia era uma coisa muito importante. Tanto que ele fala aqui, no capítulo 11, diz, olha, muitos de vocês estão doentes, e não poucos os que estão dormindo, isto é, que morreram. Cícero, o que ele está falando? Que muitos ali ficaram doentes porque estavam bebendo indignamente o cálice. Olha, eis a razão, diz ele aqui no versículo 30. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Estavam doentes porque estavam tomando a ceia inconveniente? Sim. Alguns morreram? Sim. É possível acontecer isso, pastor? Sim. Porque não discernem o corpo. Acham que é só um encontro. Não existe nenhum vínculo espiritual entre o ato, não o pão e o vinho, o ato e Cristo, o ato e os irmãos. Não vê nenhum vínculo. E na verdade Paulo está dizendo que a ceia é espiritual. Porque ela advém da palavra. A ceia aponta para a Bíblia. A ceia está dizendo, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia é maior do que a ceia, mas a ceia tem a sua importância no corpo. E Paulo estava dizendo, olha, isso é tão importante. Vocês não estão nem vendo o quanto isso é importante. Olha 11 do 23 que ele fala. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha, isso é uma tradição. Mas não é uma tradição oca, não. Uma tradição, herança verdadeira e espiritual para os crentes em Cristo. Então, aqueles irmãos de Corinto talvez não soubessem nada da Páscoa. Porque a Páscoa está vinculada à ceia, e vocês sabem disso. Mas Paulo estava falando para eles que eles estão agora numa aliança diferente com Deus, diferente que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Talvez eles fossem gentios, talvez nem soubessem da Páscoa. Ou
ou tivesse uma informação muito superficial, diferente do judeu. Mas a ceia, que é a Páscoa cristã, não pode ser superficial. Ela tem que ter vínculos profundos com Cristo e com os irmãos de Cristo, que é a igreja. Então, era um problema sério, porque eles não estavam levando em conta a espiritualidade do ato. Nós vamos participar da ceia lá na igreja, se Deus quiser agora, mês que vem. Nós não vamos lá nem para dizer, olha, essa é a coisa mais importante da nossa vida. Não é. O mais importante é a palavra. Que a ceia fala que ela que é a verdade, a ceia. A Bíblia é a palavra. Mas também não tomamos a ceia com você. Isso aqui é só uma lembrancinha. Não. Existem vínculos espirituais entre o crente e Cristo e entre o crente e os seus irmãos. Então eles não estavam discernindo o corpo. Isso era um problema sério. Versículo 29 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, como come e bebe juízo para si. Perceberam? Então eles não estavam entendendo bem o que significava a ceia. Ou tem um grupo sacramentalista, ou outro grupo memorialista. Não, ela tem o seu lugar, a sua espiritualidade dentro da liturgia e do culto cristão. Então Paulo estava dizendo, no versículo 33, por que vocês não vão comer em casa? Se a ceia para vocês é só um momento de lanchar, de confraternizar, então vai comer em casa. Não tem sentido nenhum você sair da sua casa e ir à igreja para comer um pão, como fosse qualquer coisa. Vai para sua casa, come lá. Aliás, o pão de lá até é maior. Então, é um problema sério que Paulo está tratando aqui com os irmãos de Corinto. E no versículo 33, Paulo fala, por que vocês não esperam os irmãos mais humildes? Por que vocês não esperam os irmãos mais simples? E o versículo 22, ele diz, para vergonha vossa eu vos digo. Paulo estava dizendo, que coisa vergonhosa. Qual era a consequência disso? Doença física, fraqueza emocional, e até morte, como diz ele aqui no versículo 30. Olha que coisa séria que é a ceia, que não é qualquer coisa. Paulo, ele faz uma associação da ceia com a Páscoa. Por quê? A origem da ceia está na Páscoa dos hebreus. Aquela Páscoa que Moisés mandou instituir. Lá, lembra das pragas do Egito, e agora até o faraó ser pressionado ao fim, Moisés mandou que os filhos de Israel matassem um cordeiro e passassem o sangue na veiga da porta para que os primogênitos não morressem. Essa é a origem da Páscoa. Então, sempre os judeus no 10º mês, chamado o mês de Abib ou o mês de Nisan, tanto faz, seria o nosso março e abril, eles faziam esse ato. E Jesus sempre ia lá na festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus levava a sério, mesmo ele sabendo que era o cordeiro, ele levava a sério. Então ali, nesse contexto de Páscoa, Jesus chamou seus discípulos, como diz lá em Mateus, ele chama os seus discípulos e diz, vamos fazer uma Páscoa diferente. O judeu tomava erva amarga para mostrar a amargura deles lá no deserto, lá no Egito. E agora Jesus diz, vamos tomar uma ceia diferente. Parecida com aquela ceia de Moisés. Aquela ceia era apenas uma sombra, era apenas uma figura, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então, lá era uma sombra só do que de fato era a ceia de Cristo. Aquelas ceias lá do Antigo Testamento apontava no Novo Testamento para Cristo. Jesus chama os seus discípulos e participa com eles de uma nova ceia, ou seja, de uma nova aliança. Agora, eles estão prontos para comer do verdadeiro cordeiro, beber da água verdadeira. João Batista diz em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro. Jesus é que aquele cordeiro morto lá no Egito apontava para o verdadeiro sentido da Páscoa cristã, que era Cristo morrendo pelos nossos pecados.
Em Hebreus 9, 23, ele fala que essas coisas da Páscoa lá, ou todas as coisas do Antigo Testamento, eram figuras das coisas que haviam de vir. Nós não precisamos mais de sombras ou de fotografias, porque nós temos o real, que é Cristo, a essência, a hipóstase, como diz os gregos. É como se a Nedinha fosse viajar e eu ficasse olhando a fotografia dela. Ela chegava de viagem e eu continuava olhando a fotografia. Ela ia dizer: Cícero, para com essa bobagem. Para com isso. Com essa fotografia para lá, eu estou aqui, olha para mim. Ou seja, a Nedinha é hipóstase. Aquilo era só uma figura, uma sombra. Então, a Páscoa cristã, ela tem as suas origens, não é? Lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Se você abrir lá em Êxodo 11, 1 a 10, você vai ver a Páscoa antiga caminhando na história até chegar na Páscoa verdadeira, isto é, a fotografia chegando para a hipóstase, para o real, a sombra chegando para a essência. Aquilo que me assombra não sou eu, ela é só sombra minha, a essência sou eu. A Páscoa do Antigo Testamento era uma sombra, a essência é Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Então, ali na Páscoa estava todo o ingrediente de Cristo. Tinha o pão, que era o seu corpo, e o vinho, que simbolizava o seu sangue. Exatamente. O judeu comia pão sem asmo, o judeu tomava erva amarga, o judeu deixava de comer comidas normais. Agora em Cristo, a amargura das ervas amargas, agora, com as quais eles faziam o suco, uma bebida, não precisa mais, porque Cristo é que é a rocha de Refidim, isto é Ele que transforma a água amarga em água doce. Foi isso que Cristo fez. Ele é que é o pão. Não precisa comer mais pão sem fermento, porque Ele é o pão verdadeiro. Ele é o pão da vida. Imagine que extraordinário Paulo ensinando para esses gentios, que nem sabiam disso, agora convertidos, precisavam de ter uma doutrina melhor. E Paulo estava exatamente doutrinando essa gente para que eles tivessem o significado melhor da Páscoa cristã. Como diz João 1,29, esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisamos mais de sombra. Hoje não precisamos mais de sacrificar o cordeiro. Hoje não precisamos mais de tomar a erva amarga, porque Cristo é a nossa Páscoa e Ele tomou o amargor da água e deu a sua carne como o Cordeiro de Deus. Legal. Então o capítulo 11 trata dessa celeuma, dessa discussão de Paulo com os coríntios a respeito da ceia do Senhor. Então, qual que é o significado da ceia para os nossos dias de hoje? Lá em Marcos 14, 13, Jesus chama seus dois discípulos, Pedro e João, e diz: olha, preparem para nós a ceia. E Lucas 22, 8 diz que esses dois eram Pedro e João. E Jesus dá detalhes sobre a ceia. Os mesmos detalhes que Paulo está dando aqui em Corinto. Detalhes, pastor, significa que tem que ser um pão hebraico, um vinho hebraico? Não, o que significa? Suponhamos, nós estamos numa tribo de índio e eu quero ensinar a ceia. Lá não tem vinho, lá não tem pão. O que eu faço? Pego um açaí, que é vermelho como sangue, pego a mandioca, que é a comida básica deles, e começo a explicar a Páscoa de Jesus Cristo a partir daqueles elementos que são parecidos com o elemento que Jesus está tomando aqui. Mas isso é válido? Claro que é, porque o que importa é a doutrina. Não é se o vinho ou o açaí, não é se é mandioca ou pão, é o corpo. Eu tenho que chegar aonde? Na hipóstase. Eu uso aquilo como sombra para mostrar a essência e a hipóstase. Interessante, o significado da ceia para nós está muito mais ligado ao conceito teológico, doutrinário, do que o ato, o físico, o químico do pão, ou qualquer coisa assim, ou do vinho. Para mim não me interessa se é suco de uva, ou se é vinho de verdade, ou se é vinho sem álcool, com álcool. Para mim, tanto
tanto faz. Importa que eu entenda que aquilo me joga, me remete para o sangue do Cordeiro. É isso que interessa. E isso me interessa. E é o que Paulo está me ensinando aqui. É isso que interessa para os coríntios, saber destas coisas. Então, os 12 discípulos tiveram participação, né, na morte de Cristo. E o que ele está dizendo? Quando vocês estão comendo esse pão agora, vocês estão participando da minha morte. Comendo da minha morte, bebendo do meu sangue. E quem não fizer isso, Jesus diz lá pregando aquele sermão sério, né? João 6, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Ele estava incentivando uma teofagia, isto é, comer Deus. Não, ele está usando uma linguagem metafórica. Eu tenho que participar pela fé do ato da morte de Cristo. E quando eu participo pela fé do ato da morte, eu como a carne e eu bebo o sangue. Jesus diz, quem não faz isso, lá em João 15:8, diz, quem não faz isso não faz parte de mim. Você pode ir lá, alguém que você convida um amigo, sem querer, ele come o pão e toma o vinho. Faz diferença nenhuma. Você não. Faz diferença, porque você tem participação espiritual naquele ato feito por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, quais são os ensinos básicos disso? Então, vocês estão vendo que a ceia, ou a Eucaristia, ou a Sagrada Mesa da Comunhão, é uma tradição. E quando chegou ali, Jesus cantou um hino. É o que eles chamam de Halel. Halel é o hino que eles cantavam. Dizem que é o Salmo 113 ou o Salmo 114, não sabemos bem. Eles tomaram a ceia, cantaram um hino e desceram do Monte Olival ou do Monte das Oliveiras. Aí Jesus disse isso mesmo. Se vocês têm que tomar de mim e beber do meu sangue. Marcos 14, Lucas 22, falam-nos sobre isso. A primeira coisa que Paulo está querendo ensinar aqui é a unidade da igreja. A igreja que participa do Senhor não pode ser dividida. Não pode ter divisões ali, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, eu sou de Apolo, eu sou... Não, eu sou de Cristo. Não, todos são de Cristo. Paulo estava ensinando que o momento da ceia é um momento especial para a unidade espiritual da igreja. Por isso que não tem sentido meu coração estar magoado com o irmão, tomar a ceia com ele. Isso é uma loucura espiritual. Isso é uma insanidade espiritual. Ele é meu irmão. Eu tenho que resolver as coisas com ele. Ou então na minha casa, ou não sei aonde. Eu não posso chegar agora aqui, pegar uma coisa santa e enfiar no meu pecado. É como se eu pegasse o corpo de Jesus, como? Tá? Eu pegasse o corpo de Jesus e enfiasse o corpo nele no pecado. Ou pegar o sangue dele e injetar no sangue de uma prostituta, por exemplo. Mas espiritualmente assim funciona. Como eu posso participar da ceia em pecado? Por isso que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia, gente, é um momento especial para a unidade, o vínculo espiritual dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, entre os quais eu me encontro e você se encontra. Então, eles deviam estar unidos uns com os outros. Eram diferentes. Pessoas de muitos lugares. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, mais ou menos como Nova York ou São Paulo. Você vai a São Paulo, na Zona Norte, só tem quase português. Você vai ali no Brás, só tem quase italiano. É uma cidade cosmopolita, mais ou menos. Você vai na Liberdade, só tem japonês. Mas, na verdade, Paulo estava dizendo, essa igreja é tão múltipla, mas quando nós estamos no entorno da mesa, nós somos um só corpo no Senhor. É isso que Paulo estava ensinando, a unidade da igreja. Cristo sacrificou para unir a igreja, para comprar a igreja e unir a igreja. Por isso é que a ceia, os menores de idade não participam. Embora eles creiam, nossos filhos, eles não têm essa compreensão espiritual do significado espiritual da ceia. Então, Paulo estava dizendo, olha, vocês têm que entender que a carne de Deus dado na cruz, eu posso
apossar dela agora pela fé, e o sangue pela fé. A coroa de espinho que ele sofreu, o vilipêndio, a zombaria, tudo ele fez por nós. Ele derramou o seu sangue para nos redimir e nos unir em seu corpo. Então Paulo está lembrando isso aos irmãos. A Santa Ceia é um momento de pensarmos na morte de Cristo. O que ele fez por nós e ter o quê? Gratidão, Eucaristia. A palavra Eucaristia significa com ação de graça. Qual que é o motivo? Porque o castigo que estava sobre mim, ele levou. Ezequiel capítulo 6, versículo 9, é impressionante como ele descreve. Se você tiver um tempinho, abra a Bíblia lá, Ezequiel 6, 9, e aponta para o que Jesus fez na cruz por nós. Ele pagou o juízo de Deus, ele recebeu sobre ele, e ele pagou a nossa pena, a nossa dívida. Então, a ceia significa a unidade da igreja, o sacrifício de Cristo e mais, o amor. É o que Paulo diz no 1 Coríntios, aqui logo. Se você não tiver amor, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o bambambam, você pode ter dons da igreja, pode fazer o que quiser. Se não tiver amor, não tem nada. A ceia é um momento que nós devemos nos lembrar dessas coisas e mais, nos doarmos aos irmãos. Chama-se ágape, amor sacrificial. Agora, o agape da festa tem sentido. Se você se apropria daquela mesa, nesse sentido bíblico de ter unidade com o irmão a ponto de dar a vida por ele, opa, essa ceia é uma ceia cristã, é uma ceia espiritual. Nós estamos mostrando aos irmãos como nós somos amados por Cristo. Nós também amamos os irmãos aos quais Ele ama. Os quais Ele ama. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz que Deus foi o grande amor de Deus com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. O que devemos fazer? Comer com os irmãos, comungar a experiência da fé, a experiência do amor e morrer por causa do amor, porque Cristo se entregou por nós, o Filho se entregou por nós. O texto clássico de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Jesus diz mesmo em João 10, ninguém tem maior amor do que este. Quando ele dizia que é o bom pastor dá vida pela sua ovelha. Outra coisa que a ceia significa para nós, o refrigério da nossa alma. A alma nossa cansada de andar no deserto da vida, quando nós nos aproximamos da ceia, é como se fosse aquela água que cai no nosso coração, aquela água que enche a nossa alma, o nosso cotidiano de alegria. Refrigério porque temos água para dessedentar a nossa sede, refrigério porque temos pão para nos alimentarmos espiritualmente. Ele diz em João 6, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Moisés nos deu o pão, mas o pão que Deus dá de fato sou eu. João 6, leiam lá. Em João 4, 9, ele diz àquela mulher lá no poço, lembra de Sicar, na província de Samaria? Ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu te pedirias e ele te daria água viva. Essa é a ceia do Senhor. Outra coisa que nós devemos fazer, e Paulo diz isso no versículo 28 do capítulo 11. Examine-se o homem a si mesmo. Chama-se autoexame. Por isso que nós, os protestantes, sobretudo por esse período, quando tomamos a ceia antes, a gente abaixa a cabeça. O que você está fazendo? Está dormindo? Espero que não. Você está fazendo o autoexame da sua vida. Como é que eu andei essa semana? Como é que foi meu comportamento no trabalho, na escola, na igreja, com meu pai, com meu filho, com minha mulher, meu marido, com meu vizinho? Como é que foi? Como é que eu andei diante do Senhor nesse tempo? Qual foi o meu testemunho diante do Senhor? Então, a ceia tem um outro aspecto. Nota, a ceia tem um aspecto do passado. Paulo diz, eu recebi, aconteceu no passado, o que também vos entreguei, também no presente. Tomai desses elementos até a morte do Senhor futuro.
Então você vê um tempo passado, o que ele fez, um tempo presente, aquilo que eu estou fazendo agora com meus irmãos, e um tempo futuro, até que ele volte. A ceia tem um sentido de eternidade. A ceia não termina ali, na mesa. A ceia, ela tem um laivo, ela tem um reflexo de um sol que está ali em plenitude, mas vai nos levando para a eternidade, até que Jesus volte. A ceia tem um aspecto de eternidade, não é? Por isso que Jesus diz, façam isso em memória de mim. Façam isso agora. Pense em mim, pense na minha morte, pense na minha ressurreição, pense na minha obra na cruz, pense na minha volta. Olha, já notaram tantos aspectos teológicos que estão envoltos na ceia? E como é importante os cristãos saberem disso. Que a ceia, ela tem um aspecto de eternidade. Ela sai da história, mas ela vai para uma super história, porque nós vamos gozar deste pão e desta água da vida eternamente. Jesus diz fazer isso em memória de mim. Nota que quando ele manda pensar em Cristo, em memória, ele está mandando, pense o tanto que eu amei vocês. Porque a memória está ligada ao amor, aos afetos. O amor é uma afeição, não é uma frase, não é uma acepção intelectual. O amor é uma afeição, é uma emoção. Então Paulo está ensinando, façam isso. Quando vocês estiverem na ceia do Senhor, pensem no seu amor. Amor e memória de mim são inseparáveis. Muito legal isso. Então, a ceia, gente, ela reaviva o nosso amor. É como se fosse um jardim com a terra que é boa, mas que está seca. Então a gente pega o rastelo, limpa e depois vai cultivando a terra, levantando a terra, aquele cheiro gostoso, joga água e aquilo renova a planta, renova a flor. A ceia faz isso com o nosso coração, ela reaviva o nosso amor para com o nosso Jesus. E ela movimenta as terras da nossa alma para que brote um verde do nosso amor aos irmãos. Nota que a ceia ela é cheia de significados espirituais e até devocionais. Mas a ceia tem uma outra coisa ainda. Proclamação. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que tomarmos a ceia, temos que lembrar de proclamar, de evangelizar. Toda vez, Senhor, eu estou tomando a ceia, eu devo fazer isso, falar da morte dele até que eu tenho feito isso. Então a ceia reaviva também o nosso fogo evangelístico. Já percebeu? A ceia nos leva a entender o amor mais profundo de Jesus por nós e como nós devemos levar este amor às outras pessoas. Paulo diz, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É muito interessante o que Jesus fala, até que Ele venha. Em Mateus 26, 29 ele fala isso. Tome isso. E todas as vezes que vocês estiverem tomando, pensem, eu preciso de falar de Jesus para alguém. Eu preciso de mostrar um futuro melhor para os meus amigos, porque eu tomo da ceia e a ceia me aponta para a vida eterna, me aponta para a eternidade, me aponta para o amor de Cristo, me aponta para a misericórdia de Deus. Também eu devo anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Agora, vai chegar no céu? Vai ter ceia lá? Não. Lembra da sombra? E lá está a essência, Cristo. Cristo é a nossa ceia. Então nós vamos cear, entre aspas, eternamente, isto é, nós vamos comer, entre aspas, de Deus em Jesus, do Espírito Santo, comer dele em Jesus, em Cristo, não vamos fazer isso, a vida inteira. A eternidade. Poderia dizer que a eternidade é uma ceia eterna. Porque o pão está ali, o sangue derramado está ali, o cordeiro está ali para sempre. Onde não vai haver mais erva amarga, pão ázimo, não vai haver mais deserto, não vai haver mais
cidades para a gente conquistar, Jericó para cair, nada. Estaremos para sempre com o Senhor. A ceia também nos joga, nos aponta à eternidade. Então, lá na ceia eterna, nós vamos viver para sempre com Jesus. Então a ceia, ela foi ontem, ela é hoje, e ela será amanhã, e será para sempre. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Esta é a ceia do Senhor. É interessante você pegar o texto de 1 Coríntios 11, dê uma lida, ouça essa lição minha, rapidinha, né, curta, 35 minutos que eu estou falando. Ouça isso, depois pega o Coríntios lá, capítulo 11, começando do versículo 17 e vai até o final. Eu estou entendendo melhor a ceia. Eu sei qual o significado espiritual da ceia e qual é o lugar dela dentro do culto. Não é? É importante a gente não ser sacramentalista, mas também é importante a gente não ser memorialista apenas, mas participar da ceia como a Bíblia ensina, como a Bíblia diz. Você que é presbiteriano como eu nasci na igreja, talvez você não, tem o privilégio de poder entender essas coisas e nutrir espiritualmente do Salvador, que está ali representado naquele pão e naquele vinho. Depois que terminou a ceia, aquele pão é pão, o vinho é vinho, pode dar para alguém ou qualquer coisa assim. A santidade não está no elemento, a santidade está no ato de fé nosso. O pão não é santo, santo é aquele que está tomando dele. O vinho não é santo, santo é aquele que está tomando dele. Então nós temos que descoisificar isso e criar uma espiritualidade genuína ao participarmos da ceia do Senhor. Meus queridos alunos, minha oração é que Deus dê a vocês a graça de entender essa lição curta, rapidinho, né? Estou falando aí 35 minutos. Que você entenda e que você seja um cristão melhor ao participar da ceia do Senhor e saia ainda melhor, fortalecido espiritualmente. Legal?